A Tragédia de Santa Maria, segunda parte, Esmeralda de Barbedo, capítulo 5, Mãe e Filha. Desde o Natal de 1863, o solar de Santa Maria não se vira assim engalanado. As bandeirolas multicores esvoaçando, presas a longos fios de cordéis, entre ramarias de bambus armados em arcos de triunfo, tomando toda a região que partia da estrada real às estradas principais e laterais do curioso edifício, estendendo-se ainda pelos pátios e jardins, pois não esqueçamos de que a imponente residência era disposta em feitio de E, com 3 fachadas distintas. Destacadas do corpo do edifício e orladas de varandins e terraços magníficos em toda a extensão do mesmo, permitindo, porém, acesso independente para o interior, por todas elas num labirinto caprichoso de entradas e passagens artísticas de comunicações interdependentes. Os alpendres e sacadas, igualmente embandeirados, apresentam rosas e cravos entrelaçados entre as ramagens dos bambus que se enroscam às grades e aos corrimões das escadarias. E de vez em quando, o frágil sino da capela, repicando festivamente, avisa a um operador consciencioso que é hora de espocar novos foguetes que sobem ao espaço entre o chiar característico da pólvora que se queima, deixando um rastilho interessante de fumaça e faíscas. E novos rojões estalam, detonando no ar, para temor das velhinhas tímidas e das crianças e prazeres dos moços. Aí se vê a filarmônica da fazenda, pitoresca no conjunto que apresenta os músicos constituídos de escravos agaloados, mas de pés descalços, que se encontram apostos sobre um palanque igualmente ornamentado, conscios da importância do papel que representam neste dia auspicioso, os instrumentos muito polidos, luzindo aos reflexos do sol rescaldante o seu metal cor de ouro. As mais gradas personagens da localidade acorreram, reunidas para a celebração de um acontecimento jubiloso. E os escravos, formados como batalhão para a revista, abriam alas ao longo da estrada do centro, envergando trajes novos, camisas de algodão cru e calças de zuarte azul para os homens, bata de algodão cru e saia de zuarte preto para as mulheres. Entre estas, destacava-se uma, ainda muito jovem pela real satisfação que deixava transparecer no semblante de descendência africana, e que trazia pela mão um moleque, seu filho de 4 anos. É Maria Rosa, a irmã colaça da filha do rico proprietário de tão vastos domínios. A seu lado, a outrora pequena e linda mulatinha, Juanita, agora soberba rapariga de 20 anos, e fronteiriço a ambas, na coluna feita pelos homens, Cassiano Sebastião, seu noivo, mulato, cantador e valente, perito nas gongadas, a quem emprestava sabor incomparável de animação, dono de boa e sensual voz que arrebatava as jovens escravas quando entoava ao ar as loas ardentes ou melancólicas, ao embater da enxada reluzente, ou ao relinchar, ou ao rinchar do engenho, ou ainda ao som da viola humilde e dolente, nas noites de luar, quando as próprias sinhazinhas encantavam e enternecia. Entre os habitantes de X que acorreram à festividade, destacaremos apenas um, conquanto outros ali houvesse dignos de menção. O Dr. Bento José de Souza Gonçalves, que deixara a Europa recentemente de posse do seu honroso pergaminho, e que requisitando das leis do Império a necessária concessão, mantinha a banca de advogado na corte de São Sebastião do Rio de Janeiro, assim como em X.
A expectativa entre a pequena multidão é, pois, de alegria e jubilosa ansiedade. Todos sorriem. O velho escravo Anacleto, que levara nos braços, vezes sem conta, a filha de Barbedo, quando pequenina, se intrometia pelas senzalas ao encalço de Maria Rosa, envergando, radiante, qual simplório adolescente, as calças novas de Zuarte. Incluído no batalhão de escravos, dava a língua e ria incessantemente, externando a alegria que se inundava a alma. Não obstante, em Santa Maria, 2 corações havia que se estorciam em rictos de amargurosas apreensões. 2 almas solitárias pela inferioridade das tendências malévolas. 2 individualidades em que as paixões desordenadas medravam à sombra de refalsado egoísmo, incentivando o concluio de sentimentos íntimos, tais como a inveja e o ciúme, o despeito e a ambição indomável, e em cujas mentes as sombrias sugestões do mal sopravam desoladoras inspirações. Eram Severina Soares, a antiga Amásia do Senhor, sequeira de Barbedo, agora elevado à honra de comenda pela magnanimidade do Senhor D. Pedro II, e sua filha Ana Maria. Mantinham-se ambas embebidas no fel de múltiplas odiosidades, à margem da satisfação geral, chocadas por angustioso despeito. É que Esmeralda de Barbedo chegaria naquela tarde ao berço natal, de regresso da Europa, já concluídos os estudos. Um pajem acabara de desmontar do cavalo, que galopara sem esmorecimento desde a estrada de X, anunciando que a linda sinhazinha desembarcara do trem de ferro à estação. Tomara a caleça e não tardaria a entrar em sua casa, pois a carruagem rodava veloz, puxada a 4 cavalos ligeiros e resistentes. O pai fora esperá-la à corte e desde muitos dias se achava ausente do lar, mas conferenciara com administradores e superintendentes sobre o melhor programa a se realizar para uma condigna recepção à sua herdeira. E agora, à espera, tudo era emoção e alegria em Santa Maria. Voltava, porém, acompanhada dos avós, nossos antigos amigos, Dr. Ambrósio de Queiroz e esposa, os quais, inconformados com a separação da neta querida, deliberaram aventurar-se à viagem, intentando obter do genro a permissão para sua volta definitiva a Portugal em sua companhia. Outra finalidade, no entanto, teria o sacrifício dos generosos velhinhos. Patrocinar, junto do altivo Barbedo, o pedido da mão de Esmeralda pelo Dr. Sousa Gonçalves, ou Bentinho, como o tratavam na intimidade. A moça confessara aos avós os afetos que lhe incendiavam o coração pelo jovem patrício, e este, por sua vez, lealmente vazara para o entendimento dos venerandos amigos as próprias ânsias e pretensões, solicitando-lhes os bons ofícios junto do pai de sua amada, em seu favor. E eram, pois, esperados nessa tarde com maior ansiedade e emoção pelo mesmo Dr. Bento José de Sousa Gonçalves, mais que por outro qualquer circunstante. Observando, porém, as faustosas honrarias com que Barbedo houvera por bem surpreender a filha, o ex-universitário de Coimbra a si mesmo perquiria se o ricaço comendador iria até a generosidade de conceder a mão de sua herdeira a um simples advogado, pouco menos do que pobre. Enquanto, porém, os músicos executam novas peças do seu vasto repertório, os foguetes espocam, os sinos da capela bimbalham, os negros aguardam sob um sol causticante e Bentinho medita. Seguimos a linha das elucubrações a fim de nos inteirarmos de pormenores acerca de seus passos. Ele deixara Portugal cerca de 2 anos antes de Esmeralda regressar ao Brasil.
O avô e o pai, cotizando-se, compreendendo que o rapaz desejava realmente progredir, mandaram-no escolher entre a herança que deveria receber por morte de ambos e a bolsa de aperfeiçoamentos na França. Bentinho opinou pela última, e, ansiando por um ideal cultural avantajado, ilustrou-se ainda mais ao contato com mestres franceses. Encontrava-se na Alemanha, porém, para onde partir em busca de outros conhecimentos, quando a alarmante notícia o levou a alterar as programações que se traçara. Uma carta de Dulce, procedente da longínqua X e datada de 2 meses antes, comunicava-lhe a enfermidade incurável que surpreendera seu pai e a necessidade do seu regresso à pátria, a fim de assumir a direção dos negócios. O jovem doutor, sem mesmo voltar a Portugal, antes despedindo-se dos entes queridos que ali o esperavam, por meio de extensas missivas em que expunha o imperativo das circunstâncias, embarcou incontinente para o Brasil, onde chegou a tempo de cerrar os olhos do velho pai, que expirara em seus braços. Assumida a direção da propriedade, radicais transformações se operaram na mesma. Dulce casara-se em sua ausência, havia muito, residindo no interior de São Paulo. A ela, nem ao marido, interessando uma propriedade meio arruinada, já em decréscimo de produção. Comprou-lhe então ele o patrimônio, intentando esforçar-se por levantá-lo para o progresso pleno, e com efeito, logo de início, orientou movimentação nesse sentido, enquanto se repartiu nos desempenhos de sua profissão, obtendo lauréis crescentes na defesa das causas que lhe foram entregues. Bento José educara-se na Europa. Saturara-se de adiantadas ideias sociais e do liberalismo dos povos mais civilizados. Perlustrara capitais onde a cultura atingira pináculos inconfundíveis, iluminando consciências para diretrizes mais modernas. Repugnou-lhe, portanto, até a aversão o ter de se equilibrar, planejando elevação social na força da escravatura, valendo-se do braço escravo sofredor e humilhado. Seu próprio caráter generoso e liberal pautava-se por normas opostas à política escravocrata dos partidos conservadores. Ademais, a campanha abolicionista havia muito iniciada com ardor, atingira então seu mais inflamado nível nos mais adiantados centros brasileiros. A erudita eloquência de Joaquim Nabuco, de Rui Barbosa, de José do Patrocínio, de José Mariano e tantos outros generosos defensores da liberdade dos homens de cor, flamejava quais raios opulentos de luz sobre as consciências, apontando a urgência de uma alforria geral, ainda que os cofres da nação baqueassem a falta de braços para a grande lavoura. Tornara-se os abolicionistas apóstolos de uma grande causa, venerados pelas multidões que não regateavam aplausos aos seus transportes de idealistas alumiados pelas chamas do progresso. Pelas colunas dos jornais, em panfletos esparsos pelas ruas, em comícios de teatros e clubes, pela boa literatura e em até peças teatrais, exigiam os democratas e liberais a extinção da escravatura. Nódoa, ignominiosa, maculando o pavilhão nacional, tão digno de glórias legítimas. Bentinho tornou-se abolicionista, filiou-se aos grandes centros cívicos, que se batiam pelo grandioso ideal patriótico em seus discursos, e seus artigos espalhados por todos os jornais liberais da metrópole, como da província, assim os seus panfletos tornaram-se veemente ardorosos, intransigentes para com as classes conservadoras, ao solicitarem medidas governamentais imediatas para se extinguir a escravidão. Todavia, antes de tão audazes atribuições, corajoso e nobre até a admiração,
alforriar a própria escravatura sem omitir o mais tenro rebento de suas senzalas, tornando-a em homens livres, trabalhadores assalariados. Tão sugestiva atitude custou-lhe, porém, ódios irreconciliáveis, ataques e críticas impiedosos de vizinhos e adversários interessados na lavoura servil e escravocratas inveterados, além de imensuráveis sacrifícios financeiros a fim de conseguir manter em forma a fazenda, cujos trabalhadores, agora ameados, eram dignos colonos recompensados honrosamente pelos serviços que prestassem. Porém, uma vez alforriados, muitos deles se negavam a continuar sujeitos ao trabalho, ainda que assalariados, preferindo a negligência, o ostracismo e a miséria a se curvarem a deveres que lembravam a prepotência dos senhores ou o azorrague dos capatazes, o que resultara para Bentinho, em pouco tempo, lamentáveis perdas financeiras, visto que, impossibilitado de tocar suas culturas, à falta de braços suficientes, estas desapareciam rapidamente num triste ocaso de grandezas. Ser-lhe-ia necessário, a fim de reerguer o patrimônio, o alvitre comum naqueles entristecedores tempos, alugar escravos a outros proprietários, que receberiam a paga, enquanto aqueles prosseguiriam na obrigação de darem à lavoura o maior dos seus esforços. Mas o jovem doutor, abolicionista e liberal, repugnava a medida, porventura mais deprimente do que manter a própria escravatura. E o resultado fora que, à falta de colonos, os cafezais definhavam, os milharais apodreciam nos campos, passado o tempo apropriado à cega, enquanto o feijão se perdia sob a chuva, corroído pelas lagartas, sem mão hábeis que o recolhessem aos celeiros. Bento José pensava em tudo isso, contemplando os 550 escravos do comendador, formados à frente da casa grande, e a opulência de suas eiras, e no íntimo exclamava, reconfortado pelas aprovações da consciência: ao menos estarei acoberto de pretender erguer-me sobre pedestais humanos. Em que meditais, senhor Dr. Gonçalves, tão absorto vos encontro desinteressado das festividades? À meia hora os demais moços vos procuram desgostosos por não vos aliardes a eles para a animação dos folguedos. Era Severina Soares, que se acercara sutilmente, acompanhada pela filha, a quem enlaçava pela cintura. Voltou-se bruscamente o moço advogado, enquanto, disfarçado constrangimento, lhe carregou a fisionomia. Levantou-se e cumprimentou-as polidamente, oferecendo-lhe as cadeiras. Não pensava, minha senhora, asseverou evasivamente. Apenas contemplava a ornamentação caprichosa que alegra este auspicioso solar. A pernambucana sacudiu os ombros num gesto de enfado e, com desprezível trejeito labial, retornou. Quando o dinheiro é excessivo e não se encontra em que gastá-lo, deitam-no fora, senhor doutor. É o que faz esse opulento comendador, que se torna ridículo e inconsequente em tudo que se relaciona à filha, a quem idolatra, qual velho piegas de ribalta. Julga, pelo que se vê, um mundo pequeno em demasia para ela, e costuma dizer que sacrificaria a própria vida se soubesse assim lhe causar prazer. Assim agem os pais grandemente amorosos, minha senhora. O senhor comendador certamente não será o único a afirmá-lo. Mas é excessivo em suas concessões e deitará a perder a própria filha, que, ao que dizem, escraviza-o aos próprios caprichos. Não bastavam as viagens à Europa, quase anualmente por exigência dela, nem o vertiginoso dispêndio com os estudos, primeiro em Lisboa, depois em Paris, e não sei onde mais,
como se a menina precisasse tornar-se algum doutor. Dizem que ela é uma sumidade e que está muito acima de minha Ana Maria em instrução, o que não será de admirar, porque esta é apenas afilhada, enquanto que a outra é filha única. Oh, ela é habilitada em línguas estrangeiras, em música, como em prendas domésticas. Diz o pai que é também poetisa, declamadora, cantora, não sei o que mais. O que virá ela fazer nesta fazenda com tanta sabedoria e que não compreendo? Por que há de uma mulher ser tão adiantada? Não me escandalizarei se um dia a tal moça der um desgosto ao pai. Dizem que... Ele interrompeu, porém, cauteloso e constrangido a despeitada facúndia da interlocutora, e abrupto indagou, sem atinar com outras coisas que a interrompesse. E a menina Ana Maria, quando retornará ao internato a fim de concluir os estudos? Oh, acudiu sorridente a antiga zeladora, supondo real interesse pela filha na expressão inadvertida de Bentinho. Muito breve, talvez ainda este ano, e então poderá casar-se segundo o desejo de Barbedo. Quisera eu que também se instruísse na Europa como a outra, mas o comendador é ingrato e egoísta, opõe-se intransigentemente. Ana Maria, no entanto, fitava Bento José com ansiedade e fascinação. Desde que, regressando da Europa, o moço advogado procurara relacionar-se com o genitor da sua amada, como amigo que era da família Ambrósio de Queiroz, de Coimbra. A jovem pernambucana enamorara-se dele, certa de que as reiteradas visitas pelo mesmo, feitas ao solar, seriam de preferências intencionais a ela e não ao comendador. Necessariamente, o advogado rendia-lhe as homenagens do polimento, porquanto Barbedo apresentara-lhe como sua afilhada e pupila. Certamente, para ela, atrairia as atenções devidas às pessoas de consideração. Por essa época, Severina e sua filha haviam tomado grande ascendência sobre o comendador, a qual, insensivelmente, estendera-se sobre toda a mansão. Perceberia esta lenta insinuação da Amásia em sua vida, ou, enceguecido pelo orgulho ou pelos afazeres, supô-la-ia tão desinteressada, na sua falsa condição de zeladora, quanto ele próprio desejaria conservá-la? O certo era que, com o tempo, Severina sentira-se credora de todos os direitos pertinentes à esposa legítima, mesmo da fortuna de Barbedo, boa parte da qual esperava herdar um dia. Por sua vez, Antônio de Maria, afastado das mais caras afeições de família, que reanimar poderiam seu ardoroso coração para as nobres aspirações sentimentais, habituara-se sutilmente à companhia da atraente mulher, que não regateava esforços para conquistar-lhe as simpatias e conservá-las. Certamente não amava ele. Queria tão somente, ela necessitando na solidão de que se acercara, acomodando-se aos afetos que inspirara. Severina, ao contrário, amava-o profundamente, a si mesma permitindo todos os recursos a fim de conservar-se ao seu lado, fosse na vexatória situação a que se via relegada desde longa data ou como legítima consorte que esperava ainda ser. Já em numerosas ocasiões instara com impertinência para que a desposasse, legitimando. Depois, Ana Maria, em cujas veias não corria o sangue dos Barbedos, como sabemos, pois que em verdade a pobre menina continuava sem paternidade, arrastando a humilhação de ser considerada, no conceito próprio, infeliz produto de uma união ilícita e inconfessável. No entanto, o viúvo de Maria Susana, em cujo caráter o orgulho sobrepujava o sentimento, negava-se ao ato que julgava desdouro para a tradicional honra da família.
Não obstante, custeava de boa mente a educação da menina, fornecendo-lhe bons mestres e permitindo-lhe consideração e conforto em seus domínios, prometendo, ademais, à mãe exigente, perene proteção até o advento do casamento. Ora, tornando-se comensal assíduo de Santa Maria, Bentinho, a princípio, não atinara com as intenções de que se via alvo por parte de Severina e sua filha. Cumulavam-no ambas de atenções e gentilezas, algo exageradas para pessoas de boa educação, mas compreensíveis em personagens afeitas ao impulso de paixões desordenadas. Requestavam-no assiduamente para companhia em passeios, festas, bailes, etc. Ao que o moço, o advogado, anuía por distinção, esperando colher valioso concurso para os intentos junto do comendador, isto é, as pretensões quanto à mão de Esmeralda, que continuava nutrindo, pois supunha mãe e filha leais e respeitosas no sentimento que afetavam. Assim era que jamais se furtava a uma valsa com Ana Maria durante os numerosos saraus a que ocorria, acompanhando-as, concedendo-lhes perfeito cavalheiro, respeitosas gentilezas. Radiantes, as duas interesseiras damas acreditaram tratar-se de uma requesta amorosa, e a fim de que a ausência de Ana Maria não viesse esmorecer o entusiasmo do suposto pretendente, Severina Soares participara ao velho senhor de engenho que sua filha desejava descansar das longas fadigas escolares e, incautamente, retirara-a do colégio, onde havia muito tratava de educar-se. Barbedo aqueceu, desinteressado de que a filha de sua Amásia fizesse ou não boa figura na sociedade. Até que, de uma feita, em certa tarde de domingo em que por alguns minutos casualmente se viram a sós, depois de com os demais comensais haverem saboreado o café no alpendre de mármore, que o outro do sol da tarde lourejava de inexperientes tonalidades, Ana Maria, traindo a impaciência de que se deixara invadir a propósito das atitudes discretas do rapaz, a este surpreendeu com a seguinte incômoda perquirição. Pretendo em breve retornar ao colégio, senhor Dr. Gonçalves, a fim de concluir o curso que encetei. Ele virou-se, polido e amável, consoante ordenavam os ditames da boa educação. Felicito-vos, senhorita, pela louvável resolução. Uma menina bem educada é o que de mais encantador existe para aqueles que têm a ventura de rodeá-la. Tenho protelado minha permanência aqui, tornou sorridente, encantada ao deslocar as expressões do interlocutor em favor das próprias suposições, esperando que nossa situação se defina de vez, e desejaria que me esclarecesse sobre o que pretende tentar quanto, quero dizer... Bentinho voltou-se, fitando-a incompreensivo, o pensamento que rodopios inquietantes, vislumbrando no enunciado imprudente e desagradáveis consequências. Não compreendo, senhorita, murmurou, incapacitado para dizer algo mais expressivo. Refiro-me a... Quando pretendeis falar a meu padrinho a nosso respeito? Insólito constrangimento confrangeu o íntimo do moço advogado. Compreendera o suficiente para avaliar a difícil situação em que as circunstâncias o haviam colocado. Jamais alimentara, era bem certo, quaisquer entretenimentos sentimentais na alma ingênua e fútil da filha de Severina. Suas homenagens cavalheirescas de homem de boa sociedade haviam sido interpretadas erroneamente, o que se tornaria grave, dados os projetos conservados a respeito da pessoa de Esmeralda. Urgia desvencilhar-se da ridícula situação. E foi, impertigando-se, enfadado, que retrucou, cumprimentando-a para retirar-se. Queira perdoar, senhorita. Não creio haver... Mas creio haver um mal-entendido.
pois que não me assistem razões para falar ao comendador a nosso respeito. E dessa tarde em diante, não só espaçaras as visitas a Santa Maria, como se esquivava da companhia de Severina e Diana, o que muito profundamente as confundia e amargurava. Todavia, secreta esperança insistia em alvoroçar o coração da simplória pernambucana e de sua mãe, que ansiava por vê-la consorciar-se com alguém que, como o Dr. Sousa Gonçalves, pudesse elevá-la ao conceito da sociedade. Naquela tarde, pois, conversavam ao alpendre com um indisfarçável constrangimento por parte do jovem advogado, que se escandalizava ante as displicentes expressões de Severina referente a Barbedo e a sua família. Ela, porém, percebendo-o taciturno e discreto, continuou, pois que, não ignorando que ele fora educado em Coimbra e ali conhecera Esmeralda e seus progenitores, receava algo indefinível, obstando as doces aspirações da filha, resultante daquele antigo conhecimento. Que ideias formais da filha do comendador, que hoje finalmente retornará ao lar paterno? Exclamava curiosa, enquanto Ana Maria torcia as fitas dos vestidos, fitando Bentinho a cada instante, e este perscrutava a estrada que se estendia além, marginada de mangueiras, a descobrir a carruagem que tardava. A melhor possível, minha senhora, respondeu sem vacilar, abotoando o casaco de talhe impecável, traindo impaciência. É a mais encantadora menina que conheço, e orgulho-me de ser contado entre o número de seus amigos. A antiga zeladora ia responder talvez com remoque. Subitamente, porém, insólitos rumores atraíram a atenção coletiva. O serviçal, postado na torrezinha da capela, fez vibrar com alvoroço os pequeninos sinos. Novos e contínuos foguetes espocaram agora com maior intensidade, e a um aceno do mesmo serviçal, agitando uma bandeira branca, a filarmônica pôs-se a executar alacre a vibrante marcha triunfal. A carruagem esperada despontara na curva do caminho, seguida de mais outra e de uma comitiva de cavalheiros amáveis que a escoltavam, além dos escravos batedores do caminho. Esmeralda voltava ao berço natal, qual rainha triunfante esperada com saudade. Num gesto espontâneo e vivaz, que atraiçoava a ansiedade tanto tempo recalcada, Bentinho precipitou-se pela escadaria, esquecendo todas as conveniências. E quando finalmente a viatura estacou à beira do primeiro lance de escada, ele próprio abriu a portinhola, fazendo descer sua formosa prometida, assim os bons amigos conibricienses. Prorromperam os escravos em saudações ardentes. Alegrias incontidas jorraram de todos os corações reunidos para uma sincera homenagem de boas-vindas. Ela virou-se esbelta e feliz, perscrutando o renque formado pela escravatura. E então viram os convidados algo que jamais conceberiam. Esmeralda reconheceu alguns dos seus antigos amigos das senzalas. Balbina, a boa ama que amamentara com o próprio seio, Anacleto que a conduzira no braço, vezes sem conta. Luciana, a bordadeira que lhe confeccionava os vestidos das bonecas com os da sua corte de negrinhas. Atirou-se nos braços de Balbina e chorou sobre seu ombro, estendendo a mão a Anacleto, que a osculou com a galanteria de um perfeito cavalheiro, enquanto Maria Rosa e Juanita se aproximaram, atendendo exigências suas. Tu, Maria Rosa, com o filho nos braços, se contas a minha idade, admirou, observando que a irmã Colaça trazia um preto pequenino. É o afilhado de Sinhazinha, não foi o nosso trato quando pequeninas? Riram-se todos e ela retorquiu. Venham falar-me à casa grande, trago-lhes presentes.
Acercaram-se os convidados e os escravos se dispersaram, bendizendo-a para as danças e festividades em sua honra. Severina e sua filha, porém, mantinham-se à distância, não coparticipando da alegria geral. Preferiam observar a movimentação da balaustrada dos alpendres, arredias e despeitadas quais duas aves agourentas.